Quantos programadores incríveis que eu conheci não tinham faculdade? Porque senão você vira o pato. Nem voa direito, não nada direito, sabe um pouquinho sobre tudo, não sabe profundamente sobre nada. O pessoal de RH tem muita dificuldade de entender os cargos. Eles mal entendem um processo de construção do sistema, de manutenção, de infraestrutura. Imagina entender os cargos. Bateu uma crise dos 30 esses dias. Eu tô batendo ali na porta. Eu já tô na crise dos 40, amiguinho, já passei por essa. Daqui 10 anos eu chego. Porque o currículo também é um momento de falar, putz, quem sou eu profissionalmente? Não um papelzinho lá com 2 páginas. É quem sou eu hoje. As pessoas, elas não esquecem de atualizar o Instagram. Mas o LinkedIn da galera tá lá as moscas. O líder, ele influencia 68% na satisfação de uma pessoa. E o psicólogo, 41%. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio, Arthurzinho. E dessa vez, a nossa pauta é carreira. Já parou pra pensar na sua carreira, Arthur? Já, me deu um desespero. Deu? Deu um Então, desespero. hoje você vai ter a oportunidade de falar sobre ela aqui abertamente com todos os nossos ouvintes. Hoje eu vou convidar você a fechar o Eclipse, fechar a sua IDE, né? Desligar a tampinha do notebook e fazer uma reflexão aqui com a gente. Se você já fez uma gestão da sua carreira, você já pensou aonde você quer estar daqui a 10 anos? Odeio quando me fazem essa pergunta, cara. É terrível, nunca sei o que responder. Então, vou fazer essa pergunta para vocês aqui hoje. Para falar disso conosco hoje, Arthurzinho, estou aqui com a Joyce Tossetto, que é mentora de carreiras em TI. E ela é de TI. Essa é a grande diferença, né? Formada em ciência da computação e hoje trabalha mentorando pessoas da área de tecnologia. Todos precisamos. Todos precisamos. Todos precisamos de um feedback na sua carreira, de uma condução na sua carreira, né? Joyce, obrigado pela presença. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Estamos aqui muito mais felizes ainda em te receber e ter esse feedback. E vamos falar aqui sobre muitas coisas hoje relacionadas à carreira, como você gerencia a sua carreira, como você se prepara para uma idade onde você vai de fato ter que deparar com alguns desafios, né, Joyce? Como que você vai para uma área de gestão, vai adotar uma carreira Y, vai ser especialista, como que você transiciona de uma área que não é técnica para uma área de gestão, ou de uma área de gestão para uma área técnica, etc. Como que você tem que manter a tua habilidade profissional, atualizar o LinkedIn, né, Joyce? Super importante. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, então acompanha com a gente que a pauta tá muito boa e fecha o Eclipse e vamos lá. Ou larga tudo e vai viver seu sonho de ser roqueiro. Pode vender coco na praia também, né? Ser músico. Ser músico, né? Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Deixa o like no vídeo já agora, segue a gente em todas as redes sociais e bora! Arthurzinho, quanto tempo você tá nessa vida de desenvolvedor, meu caro? Supletivo, 9 anos. 9 anos? 9 anos. E em quantos momentos desses seus 9 anos você parou pra pensar em planejar a sua carreira? Poucos. Na verdade, eu fiz isso recentemente, cara. Depois de 9 anos? Ano passado, depois de 8 anos, eu resolvi pôr no papel o plano. E como é que você se sente em relação a isso hoje? Tá caminhando de acordo com o plano. Mas se eu tivesse começado antes, teria sido tudo mais rápido. Muito bom. E hoje a gente vai dar a oportunidade aqui, nesse episódio, dos nossos amigos desenvolvedores, dos nossos amigos de carreira técnica, ter uma visão, talvez, de alguém que consiga pensar ou pense a respeito disso um pouco antes dos 8 anos de carreira, né? Por favor. Né? Pra gente, como qualquer outra profissão, a gente precisa ter um plano de carreira, um desenvolvimento. E para falar disso hoje, eu tô aqui com a Joyce Tossetto, que é especialista em carreiras de tecnologia. Certo, Joyce? Isso mesmo. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Feliz de estar aqui. Eu ia te perguntar quantos anos você tem? 29. 29. Mas é essa jornada, né? A gente começa na carreira de TI, a gente cresce muito rápido. Um crescimento sem planejamento mesmo, a gente vai se entendendo, e aí nessa fase dos 30, 35, começa uma pressão para ir para a liderança, aí o pessoal começa a buscar apoio, né? O que eu faço? Para onde que eu vou?
Começa é o momento a pensar que eu um tô pouco ali. mais. Exato. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Joyce, para a gente começar a introduzir esse assunto, fala um pouquinho mais sobre você. Qual é o seu trabalho? Como que você desenvolve essas pessoas? Quem é a Joyce? Uhum. Eu sou uma profissional de TI desde os meus... Já estou com 20 anos de carreira, né? Falando, vivenciando esse universo. Eu sempre trabalhei muito com gestão de projetos, né? Então Então você sempre é da área de TI. Eu sou Que legal. formada em TI, me formei lá na Univap, e sou bacharel em ciência da computação, depois eu me certifiquei com o PMP, né? E para mim foi um achado, porque eu nunca fui boa desenvolvedora, eu não tinha o talento para codificar, eu não tinha o talento para coisa lógica, mas fui boa analista. Aí eu me tornei uma coordenadora muito jovem, porque eu conversava bem com o cliente, eu vendia bem o projeto, né? E aí foi minha salvação, porque se dependesse de eu ser desenvolvedora, eu estava perdida, não tinha habilidade para desenvolvimento. E aí eu fui indo, desde muito jovem, eu já fui para a carreira de liderança, né? Então eu sempre mentorei muito as pessoas, né? Sempre tive nesse papel de guiar, de apoiar, de promover, de fazer com que o colaborador entendesse qual era o próximo passo. E tem muito isso, né? Tem empresas que têm uma estrutura muito bem planejada de crescimento, mas a grande maioria ou tem e não segue, ou não tem mesmo, né? É super informal. Então, eu sempre recomendo para quem quer crescer na carreira, ficar atento ao que existe de processos dentro da empresa para você crescer, mas também procure entender o lado mais intangível do processo, né? Porque sempre tem alguém mais influente, sempre tem alguém que tem mais informação para conseguir fazer um processo mais bem planejado. E você hoje auxilia essas pessoas que querem ter um direcionamento, não sabe exatamente qual caminho seguir. Isso, eu vou mentorar a carreira, então a carreira de liderança. Quem me procura é quem está nessa fase de idade, que quer decidir o que fazer, está perdido, ou quer se recolocar no trabalho. Tem gente que faz de tudo um pouco, está desconfortável porque não tem o foco. Tem pessoas que identificaram que essa diversidade faz diferença para a carreira, para outros tiveram que se especializar. E aí também está a grande sacada, né? Porque com tanta evolução, com tanta oportunidade, onde que eu vou investir? Que curso que eu vou fazer? O que eu vejo as pessoas fazendo é muito curso, é um curso atrás do outro, e que, na verdade, não dá tempo nem de implantar, nem de conhecer, nem de ter resultado, e acha que isso vai ser suficiente para conseguir crescer profissionalmente. E às vezes não é. Se ele desenvolvesse uma habilidade de relacionamento, de comunicação, talvez ele tivesse um resultado naquele momento melhor. Então, a mentoria ajuda com que a pessoa entenda o que ela tem de competências técnicas, competências e soft skills, e ver como é que está o match dela para onde ela quer ir. E ali eu apresento opções, né? Porque às vezes nem sempre aquilo é o mais adequado. Então, ele me traz ali algumas ideias, eu apresento algumas possibilidades e a gente vai fazendo um encaixe. Então, tem sempre ali um pouquinho que falta, né? E aí a mentoria a gente também consegue fazer um plano de desenvolvimento. O objetivo é que ele saia de um programa desse entendendo o currículo totalmente reformulado, um LinkedIn que trabalhe para ele, né? Porque acho que hoje o processo de busca é bem proativo das empresas, não é só abrir a vaga e você ficar se candidatando, vagas mais estratégicas, as empresas estão indo atrás, porque não sei se vocês separaram, né? Mas eu estou sempre acompanhando muitas vagas. As vagas têm 300 candidaturas. Como é que você se diferencia ali, né? Qual que é o approach para você se diferenciar? Então, o LinkedIn tem que estar muito bem preparado. E eu pego currículos com 8 páginas, sabe? É terrível, assim. E para o cargo que a pessoa está indo, às vezes para uma liderança, às vezes é um analista que é para gerente de projetos, às vezes é um desenvolvedor querendo ir para líder técnico. Como é que é esse movimento também, né? O que eu tenho que fazer, Joyce, para eu conseguir chegar nesse cargo? Então, tem todo um planejamento para que ele já tenha resultados da área que ele quer ir. E aí ele tem um planejamento para conseguir internamente cavar a vaga, ou ele também ter critérios para ver quando que ele sai. Exatamente para não combater esse hábito também de uma faixa etária que é ficar trocando de emprego, né? Sim. Vai trocando porque vai aumentando o salário, só que chega uma hora que não tem sustentabilidade. Ele já não consegue manter esse ritmo.
Sim, ele não pensa muito na foto daquele momento, né? Do salário, no que ele vai fazer. Mas a carreira, na verdade, é um filme, né? Você tem que construir uma história e não adianta você ficar pulando de emprego a cada 2, 3 meses, como a gente vê e é comum, né? Porque o mercado está muito aquecido, né? Uhum. Que acaba não construindo uma continuidade, né? E é comum você ver desenvolvedores com alguns anos de experiência que ele permanece fazendo a mesma coisa, basicamente, desde o começo da carreira, Uhum. porque ele sempre recomeça no emprego que paga um pouquinho a mais. Hoje o mercado está esfriando um pouquinho, né? Já está um pouco mais calmo, diria assim, mais normal, perto das outras carreiras, né? Mas 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, que estava muito aquecido, era muito comum. Era uma briga de tapa para contratar desenvolvedor. Uhum. Então era normal que uma posição técnica saía para executar o mesmo trabalho numa outra empresa, não necessariamente tendo um incremento de responsabilidade ou de execução do trabalho, mas era um valor a mais que você acabava deixando aquele trabalho anterior por um novo, né? E isso é meio ruim, né, Joyce, para a carreira? Ruim. Eu acho que um diferencial, além de ter trabalhado com TI, né, com gestão de projetos, gestão de equipes, é que eu também trabalhei com RH, né? Eu trabalhei numa empresa que eu fui lá ajudar o RH a fazer recrutamento e seleção, porque a empresa alocava muitos profissionais. E era uma zona, assim, porque alocava gente para a empresa, gente para outras empresas. Fui lá, a gente modelou um Kanban, a gente entendeu o processo, a gente começou a priorizar a entrega de candidatos e a gente tinha critérios para avaliar esses currículos, né? Então, se a pessoa tinha ali menos de 6 meses, ficava pingando, a gente já não via uma pessoa madura, a gente já via um oportunista. E a pergunta que a gente sempre fazia na entrevista é o que te motivou a sair, o que você espera. Se a gente sente que a pessoa não está com comprometimento de crescer, ela não está investindo na carreira, ela só está querendo ter aumento salarial, a gente também não investia, né? Acho que as empresas querem uma relação mais duradoura. E se você fica 3 meses, 4 meses, você não constrói nada. Você mal entendeu o projeto, você mal começou a entregar, quer dizer, dá uma percepção mesmo de que ou não tem qualidade ou não tem comprometimento. Né? Fica fazendo escolhas erradas todo o tempo. Sim. A mesma coisa vai acontecer também com um cargo mais alto. Né? Se você é um gerente de projetos, está trocando de empresa cada ano. Os projetos são difíceis, um projeto bom, você terminar em 6 meses, 1 ano, né? Tende a ser mais duradouro. E o cara está mudando, alguma coisa tem. É que antes de entregar e dar problema, o cara foge. Mas é isso. O RH sabe disso, né? Se está tendo essa mudança muito rápida, o candidato ali tem que ter um argumento muito bom para que ele convença a empresa de que ele não está caindo nesses critérios de oportunismo. E aí que está o oportunismo. Eu até consigo um aumento salarial. A grande questão é que eu tenho que pensar no médio e longo prazo. E aí é onde as pessoas se frustram, porque depois ela não consegue crescer. E quem faz esse movimento de atrair porque está desesperado, vai ter problema de projeto. A gente sabe que vai custear o projeto demais. E aí também a empresa que não está nem aí para criar uma equipe, né, formar uma equipe a longo prazo, vai demitir essa pessoa, né? Vai ter que colocar alguém com preço que caiba dentro do orçamento do projeto. Então não é seguro, não é um movimento seguro. Mas eu acho que para quem tá começando é um movimento natural fazer isso, né? Eu tentador, fiz isso. Não, pra caramba, cara. Quando eu comecei como juninho, eu ganhava, sei lá, um X. Aí depois de 1 ano você já consegue dobrar isso. 8 meses você consegue dobrar o salário atual. É tentador demais, cara. E também vem das empresas entenderem essa velocidade de aprendizado, né? E também é uma loucura esses critérios de promoção, né? Tem empresa que até hoje tem o critério. Tem que ter a faculdade concluída, pós-graduação. Gente, nos dias de hoje, você exigir que a pessoa tenha... Quantos programadores incríveis que eu conheci não tinham faculdade? Não tinha, a tendência é que não tenha. E muita empresa ainda não contrata sem curso superior, né? Não contrata. Esse corte é para minha família que me cobrou graduação durante anos. Mas veja, você talvez não soubesse o que você sabe hoje sem a graduação. Não é que a graduação não é necessária,
é que ela não é obrigatória, né? Ela vai te ajudar, não é que ela não te ajuda, né? É uma brincadeira, lógico. O que eu aprendi na faculdade, na época do presencial, foi excelente para me formar como profissional. Mas eu concordo que não é obrigatório. Sim, é que existem outros meios, não é obrigatório, né? Mas agora pede desculpa à sua família. Não. Você se formou há quanto tempo? Putz, tem um tempinho já. Porque né, eu que estou formada há muito tempo, já não me serviu para praticamente nada, né? Não me serviu para nada. Então, por isso que é importante a evolução, porque daqui você passa mais 5 anos, aquilo já está muito obsoleto, né? Nossa área exige mesmo um planejamento para se capacitar. E eu vou aproveitar esse teu gancho e te fazer uma pergunta sobre como está essa demanda de mercado atual. Porque até um tempo atrás o LinkedIn era um showroom de certificado, né? Você abrir, era uma grande vitrine, todo mundo com certificado. O nome das pessoas era uma sopa de letrinha, né? Tudo PMP, CSP. O seu é assim, não é? Eu só tenho um só, que é o de MSC. Né? Esse aí tem que pôr, né? Deu trabalho. E hoje em dia a gente já não vê um peso tão grande em certificação, né? Acho que essa demanda que a gente passou por uns anos atrás exigiu muito mais a prática, de fato, da profissão, do que o cara ter 2 páginas de certificação no currículo, né? E como que você vê isso hoje? Ainda faz sentido algumas certificações? É melhor investir em soft skill e, de repente, na prática do que você executa ali de fato no dia a dia? Ou ainda compensa ter aquela sopinha de letrinhas ali? Eu acho que vai depender muito da vaga que você vai, né? Algumas empresas ainda são bem tradicionais. Então, as empresas de grande porte, que têm projetos mais complexos, eles vão pedir, por exemplo, o certificação PMP. Vai ser muito mais importante do que, por exemplo, uma pós-graduação. Porque no PMP você tem que comprovar tantas horas de projeto, tem que elencar os projetos. Então, não é só certificar, tem que ter um X de experiência, em tempos também de experiência. O que torna a certificação um pouquinho menos decoreba, né? Não é só conhecimento, mas eu sei praticar. E a grande questão das empresas é conseguir realmente verificar o quanto que aquela certificação tem valor. Tem muita empresa que contrata cara com certificação Microsoft para ter um tanto de pessoas certificadas, para ter um programa X, porque ganha tantas licenças, entende? É quase como se você estivesse comprando a certificação do cara para conseguir ter o limite mínimo de certificações. Então, às vezes, nesses casos, conta, né? Mas, realmente, assim, se você tem lá o Scrum Master, chega na hora de fazer um negócio, você nunca vivenciou aquilo, aí complica, né? Por isso que na entrevista, às vezes, pode te atrair. Se você tiver lá os 300 candidatos para uma vaga, pode ser um critério de diferenciação. Mas aí que vem exatamente o quanto que você vai conseguir manejar ou a experiência dentro dos cargos que você trabalhou. Pôr a certificação por si só e não conseguir falar de como você teve aquela experiência não vai ajudar em nada. Na entrevista, no seu currículo, no seu LinkedIn. Então, acho que depende. Quanto mais especialista você conta pontos de diferenciação, né? E é um critério que as empresas adotam. Infelizmente, eu também não sou dessas que certificação compra a vaga, né? Eu acho que conta muito mais a sua experiência. E essa dificuldade também, né? A gente nunca para pensar como é que é o processo seletivo dentro das empresas, né? Mas o pessoal de RH tem muita dificuldade de entender os cargos. Eles mal entendem um processo de construção do sistema, de manutenção, de infraestrutura. Imagina entender os cargos. Então, na hora que eles vão apoiar um processo seletivo, se a gente não der as palavrinhas-chave ali que eles vão procurar, mesmo não sabendo o que significa, eles não conseguem fazer o filtro do seu currículo. Então, também é um trabalho que eu já fiz muito na empresa, né? Olha, RH, como é que é um processo, quais são as pessoas que trabalham em cada fase do processo, o que ela entrega. Então, por que ela tem esse conhecimento? Para ter, né, para entender o que ele está fazendo, porque senão fica bem abstrato para quem é de humanas, né, entender o que a gente faz. Então, também a gente, entendendo esse cenário, dá para planejar um pouquinho melhor como que eu estou me vendendo ali. E quer ver uma coisa que a gente nunca faz? O currículo está lá, certificados, conhecimentos técnicos.
é raro quem consegue comentar ali alguma competência de soft skills que ela vai fazer diferença no resultado. Então, eu posso colocar um soft skills, falar, ó, essa é minha habilidade contribuiu para esse resultado da empresa. Ou me ajudou a ter tal benefício, agregou tal resultado, né? Isso ajuda o recrutador a não ter que ficar elaborando se a pessoa conhece isso ou não. E não fica também um autoelogio, né? Ah, eu sou bem para trabalhar em equipe. Não. Fala um defeito seu. Ah, eu sou perfeccionista. Uhum. Nossa, cara, é bem por aí, né? Eu tenho um roteiro de perguntas ciladas que o RH faz e eu oriento como que a gente lida com cada uma delas. Mas essa é uma tradicional e realmente responder assim é chacota dentro do próprio meio, né? Não dá para responder assim. Você pode levar uma situação que você realmente teve dificuldade, mas você pode levar o que você já está fazendo para melhorar. Então, todo mundo tem fragilidade, todo mundo tem alguma dificuldade, mas coloca ali o que você já vem fazendo, o resultado que você já vem tendo, remedia o problema, né? Só não expõe, né? Expõe, não mas precisa ser um problema, tenta... né? Vou trabalhar com liderança, eu falo que tem problemas de relacionamento com a equipe, não dá. Seleciona um menos ruim, né? Mas coloca o que você já está fazendo para reverter esse cenário. Sim. E sempre uma coisa leve, né? Você falou sobre o RH, Joyce, eu fiz a pergunta da certificação e eu fiquei refletindo aqui sobre os processos que eu já participei como recrutador, né? Eu sempre fui gestor de área técnica e sempre de área especializada, arquitetura, desenvolvedores, etc. E sempre tive esse problema com RH na triagem, sabe? E fazendo o gancho com a certificação, eu sempre tive sempre tive assim uma aversão à certificação. Eu acho que aí refletindo sobre o que você falou, talvez por um pouco disso, sabe? Porque na triagem inicial do RH vinham aqueles com mais certificações, etc. Porque não sabe diferenciar exatamente a prática, né, da teoria, né? E aí você vai na entrevista, você faz uma pergunta mais técnica, mais do dia a dia do trabalho, e o cara não sabe responder. E aí aquele outro currículo que tem uma formação mais humilde, mais simples, mas tem muita vivência de trabalho, o cara tira de letra, né? Então, para mim, pessoalmente, eu nunca dei muita relevância para títulos e certificações, etc. Mas você vê como depende do negócio? Eu trabalhei muito com editais públicos. E o edital tinha lá, pontua mais o profissional que tem tal e tal certificação. Então, para aquela empresa que eu trabalhei, sim, as certificações eram critérios eliminatórios. Né? Então, a gente pontuava mais por ter profissionais com aquela certificação. Então, é muito delicado e essa que é a dificuldade do RH. Quer dizer, o que a gente pode ajudar o RH na triagem desse profissional para que não fique no mais fácil, né? Que tá lá explícito que é a certificação A, B ou C. É um papel também da equipe que faz o trabalho com o RH ajudar nesse processo, porque você não quer perder o seu tempo marcando entrevista, indo lá com carinha que só tem a certificação, né? É um desperdício de tempo para todo mundo. Tem muito RH que se especializou no tech, né? Os tech recruiters. Verdade. O LinkedIn tá bombando com isso. Verdade. Mas mesmo assim é bem desafiador. É bem desafiador. Eu, pessoalmente, quando eu faço um processo de seleção para cargo técnico especializado, eu costumo chamar primeiro RH para conversar. Eu falo, olha, esse perfil, ele tem que ter essas características técnicas no currículo. Só o que é mandatório, sabe? Precisa ter esse conhecimento, esse conhecimento, esse conhecimento. E aí eu meio que combino o jogo com o RH. Falo, primeiro você faz uma triagem de soft skill, cara, vê se o cara não baba na mesa e não agride ninguém no trabalho, porque aí provavelmente o RH vai ter mais facilidade do que eu para poder identificar perfil de personalidade, etc. E o cara passando nesse filtro, aí eu junto com o RH, eu faço a entrevista técnica para fazer essa validação final. Você acha que é por aí com os gestores, ou se o RH precisa ter um pouco mais de especialidade técnica, na sua opinião? Eu acredito que o RH ele tem que conseguir interpretar aquele currículo. Lembrei aqui que eu queria comentar.
quem faz o currículo, né? Eu que vou me candidatar à vaga, as pessoas não sabem explicar o que elas fazem, né? Se você se ele trabalhou em 2 empresas, fez mais ou menos a mesma coisa, ele copia e cola aquela mesma atribuição de uma empresa para outra. Na hora que a gente lê, realmente não transmite tudo que ele faz, tudo que ela faz, né? Então, o RH, às vezes, precisa entender um pouco mais exatamente isso, né? Do que é o entregável dessa pessoa, para na hora de perguntar, me fala um pouquinho dessa tecnologia, quantos anos você trabalhou com ela? Mas você trabalhou dedicado, você trabalhava com outras coisas, vai mapeando o nível de senioridade, vai mapeando a capacidade de passar por desafios, aí ela já vai sentir se ele deu aquela gaguejada, né? Se ele conseguiu trazer algum case. Então, a gente pode ajudar o RH dessa forma, né? Ajudando ele a interpretar o que a gente realmente quer extrair. Porque daí é um outro passo, né? Antes de eu abrir uma vaga, as empresas costumam ter a definição dos cargos, a descrição dos cargos. E a descrição dos cargos, ele serve exatamente para eu entender o que eu preciso de competência para entregar aquela atribuição. E a gente, quando vai contratar uma empresa para fazer qualquer serviço, a gente não cria uma proposta falando o que a gente quer, o tempo de experiência mínima, a gente estabelece o que a gente quer. É a mesma coisa com a descrição de vaga, de cargo, desculpa. A descrição de cargo deveria alimentar a minha descrição de vaga. Só que a descrição de cargo parece um negócio meio só do RH, que o RH criou por luxo, por frescura, não está contextualizado com o negócio. Então, assim, quando eu penso em competência, poxa, a gente entende que um tech lead hoje tem que ter tais e tais competências. Como é que está a descrição do cargo? Nem existe a descrição de tech lead. O que existe é um analista desenvolvedor que vai ser especialista. Na hora que você abre uma vaga, até para abrir a vaga, a empresa vai ter dificuldade de achar as pessoas, porque ele vai abrir como especialista, sei lá o quê, esperando que tenha experiência de tech lead. Então, estar alinhado com isso, né? Quer dizer, a gente sempre ouve falar, não é uma novidade, algumas profissões vão deixar de existir. Fato, vão deixar de existir. Se isso é uma verdade, o quanto que eu estou evoluindo os cargos da minha empresa? Eu penso nisso, eu dedico um pouquinho de tempo para entender isso. Porque se eu faço isso, na hora que eu vou passar para o RH, fazer recrutamento e seleção, eu já facilitei muito a vida do RH. Então, não é um documento para ficar guardado lá, só para sei lá o quê, sabe? Ele tem essa função, uma função estratégica mesmo. É como se fosse uma máquina, uma empresa que tivesse lá os vários equipamentos, eu especifico o equipamento que faz aquela máquina produzir alguma coisa. A competência de alguém, a descrição de cargo, é exatamente aquela caixinha para aquele fluxo funcionar. Eu tenho que enxergar assim. Aí eu consigo fazer uma boa preparação de equipe, aí eu faço um bom recrutamento e seleção. O problema é que a maioria das empresas não tem isso muito claro, inclusive na própria operação, né? Não. Tem muita empresa que as pessoas têm o mesmo cargo, mas elas têm atribuições diferentes, todo mundo faz de tudo um pouco, né? E aí na hora de contratar, acaba que você coloca quase tudo ali na vaga, porque todo mundo tem que fazer de tudo um pouquinho, né? Eu fico horrorizada, assim, porque como eu faço muita mentoria, eu já começo entendendo como é que é a empresa, me peço para mim fornecer as informações ali. E, tem empresa que até hoje tem uma descrição de cargo que é o terrível analista/desenvolvedor. Analista/desenvolvedor. Gente, aí você tem QA, você tem um arquiteto. E é todo mundo contratado como analista ou desenvolvedor. Analista desenvolvedor. E aí tem uma ressalva num documento, numa política lá, que o cara pode virar especialista, que é o equivalente a um tech lead. Gente, complexo, né? E realmente a empresa entende que aquilo que deve ser. Ela entende, ela às vezes escreve para facilitar, mas ela também executa dessa forma. Ela quer que o cara seja um bom analista, um bom desenvolvedor. Aí você coloca a descrição de vaga de analista desenvolvedor, que é contratar um DBA. E aí, como é que encontra, né? Não, e aí a equipe não tem produtividade, porque o cara ou ele vai ser um bom analista, ou vai ser um bom desenvolvedor, ou vai ser difícil encontrar esse equilíbrio, né? Essa proficiência, ele mapeia mal o requisito, desenvolve bem. Ou ele
mapeia bem o requisito, mas rala para se envolver. E aí eles vão só aumentando gente na equipe. Não consegue entender que talvez, se eles tivessem um analista, tivesse um desenvolvedor, tivesse alguém para testar, já não melhora alguma coisa? Né? Então, assim, é muito curioso quando a gente vai lidando com os cenários do dia a dia dessas empresas, existe uma desconexão muito grande entre liderança, que faz a gestão ali, RH, né? Tá tudo muito desconectado mesmo. Que é essa coisa de olhar a empresa separada, não dá para mais ser assim. Os tech recruiters deveriam estar bem próximos da operação, né? Para conseguir extrair isso de dentro do processo, compreender mesmo como é que aquele cargo funciona, né? E ajudar a manejar também. Olha, essa pessoa está sobrecarregada, será que a gente precisa desse cargo? Não dá para combinar aqui, é o famoso carreira em W, né? Que é aquela pessoa que hora ocupa um cargo, uma função, outra hora ela ocupa mais uma outra função. Então, ele desenvolve, de repente, ele também é um bom DBA, ele desenvolve, e para aquele projeto ele é um líder técnico. Então, existe essa flexibilidade e a política da empresa comporta esse tipo de coisa. Do tipo, você está assumindo a liderança, você ganha um bônus naquele período porque você assumiu aquela liderança. Então, dá para fazer, né? Desde que seja claro, né? Desde que tenha um sentido. Porque, às vezes, não dá para a empresa comportar um DBA o tempo inteiro, né, ocupado com projetos. Às vezes, não dá. Mas se ele desenvolve, beleza. Ele tem uma prioridade para pegar as demandas de DBA. Mas, no que sobrou de tempo, ele está fazendo algum desenvolvimento. Então, é importante saber manejar esse tipo de oportunidade. Né? E quando a gente... O que você diria, Joyce, para a visão do candidato? Porque, refletindo aqui sobre essa questão da descrição dos cargos, etc., eu percebo também que tem uma discrepância de empresa para empresa. Uhum. Então, às vezes, você tem uma profissão, você está acostumado a exercer aquele papel. Vou usar o exemplo da minha área de arquitetura, por exemplo. É comum você ver a descrição de trabalho de um arquiteto numa empresa ser completamente diferente na outra, né? Tem empresas que lidam com a área de arquitetura muito mais próxima da infra, e tem empresas que lidam com a arquitetura muito mais próximos da área de desenvolvimento. Tem empresa que mistura a função de engenharia de software e arquitetura de software, né? E aí o cara que é um especialista, como um arquiteto, etc., como é que ele molda o currículo dele e a visão dele? Líder técnico, vai ficando tudo uma bola de neve, né? Fica tudo meio que com uma zona de sobreposição entre essas descrições, né? Porque às vezes o cara é um ótimo arquiteto, mas ele não tem tanto conhecimento de infra, porque a vivência dele é mais em software, mas ele não deixa de ser um arquiteto. Ou o contrário também, às vezes o cara é um excelente arquiteto de infraestrutura, não conhece tanto de software, mas ele cai bem numa equipe multidisciplinar de arquitetura, por exemplo. Uhum. Como que esse cara sai da cilada de tentar se encaixar em todos os perfis e virar o currículo dele virar um ornitorrinco, por exemplo? E isso acontece, né? Porque, por exemplo, acho que o líder técnico se enquadra bem nesse critério, né? Eu tive um caso assim no mentorado, ele queria ir para um cargo de liderança, ele não sabia exatamente o que, né? E a gente avaliou o perfil, ele tinha um perfil, algumas coisas tinham que melhorar, mas ele era muito professoral, né? Ele ensinava bem a equipe, ele tinha um nível de proficiência na linguagem que ele trabalhava muito bom. Trabalhou muito tempo com infraestrutura, né? Então ele trabalhou como analista de suporte, então ele conhecia muito bem, se desenvolveu com DevOps, e aí ele tinha um currículo meio de DevOps, né? Imagina, para onde que eu vou, né? E aí, entendendo os cargos, a gente entendeu o que fazia um arquiteto, o que fazia ali um engenheiro de software. Lógico que é bom o cara entender um pouco de tudo isso, porque ele vai conseguir ter mais influência na hora que ele vê uma improdutividade, na hora que ele vê que não está funcionando. O que pode ser? É tecnologia, é processo, é pessoal, é questão de gestão, né? Ele consegue manejar melhor. Mas aí, assim...
ele precisa se ater ao que ele faz de melhor, né? Assim, Joyce, eu sou DevOps, é isso que eu faço bem, eu sou DevOps, essa é a minha plataforma, vou fazer a certificação se for o caso. Ele tem que deixar o currículo destacando o que ele tem de diferencial. Aí que vem. Surgiu a oportunidade naquela empresa, eu quero muito, abrir uma vaga de DevOps, ou sei lá, de infraestrutura. Eu vou estudar aquela vaga, vou ver se aquela vaga é compatível comigo, não precisa ser 100%, que seja ali uns 70%, já se candidata à vaga, 60%, 70% já vai, né, já se arrisca, porque na verdade mesmo, você só vai entender na real, na entrevista. E eu, como candidato, eu também posso fazer perguntas. E eu recomendo para os meus mentorados exatamente isso. Chegou nessa vaga meio esquisita, que tem o nome de uma coisa e a descrição de outra, pergunta, como é que é essa equipe, que momento que vocês estão, você está trocando, você está implementando essa área nova, e aí você já vai entendendo se o seu papel se encaixa, porque você também, né, a gente como candidato à vaga, a gente também está tomando decisão se a gente quer ou não quer, né? Espero que cada vez mais a gente tenha essa possibilidade. Então é importante a gente perguntar, para ver se a gente também vai ter o fit com a vaga. É bom para todo mundo ganhar um pouco de tempo, né? E gastar uma energia numa vaga que não condiz para os dois lados. Então dá uma investigada, coloca o seu diferencial, aquilo que você tem de mais especial, onde você realmente vai conseguir entregar, destaca isso, não pega o seu currículo e põe desenvolvedor / infraestrutura / arquitetura / gerente / comercial. Isso para o próprio LinkedIn é ruim, o algoritmo do LinkedIn não vai entender o que você faz. Quando alguém for procurar uma pessoa, também vai ver que, poxa, esse cara não sabe o que ele quer da vida, ele está perdido, coitado, vai lá procurar a Joyce, né? Então deixe mais objetivo para onde você quer ir. Ou seja, Joyce, eu sou desenvolvedor, estou indo para líder técnico. Você já tem entregável de líder técnico? Você já tem resultado? Então, você vai pôr líder técnico. E o seu currículo é de líder técnico. Você já tem esse entregável, apesar do seu cargo não ser esse. Mas você já executa essa entrega. Então, vai como líder técnico, né? E aí é isso. Pode ser que uma vaga vai ter uma puxada mais para infra, para desenvolvimento. E aí vai de avaliar, às vezes vai ser só na entrevista mesmo. E também isso, né? Você vai estudar o currículo do candidato, você vai ver nos projetos o que ele fala lá. Você vai sacando que ele é mais de infra, você vai sacando que ele é mais de desenvolvimento. E aí você já vai decidindo se chama essa pessoa ou não para vaga. Sim. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Sobre isso, quero te fazer uma pergunta muito específica sobre o mercado de TI, essa análise de currículo, mas eu vou dar oportunidade para o Arthurzinho fazer a consultoria que eu prometi para ele que ele teria no episódio. Arthurzinho, faça a pergunta. Não vou fazer consultoria de graça aqui, não. Hoje você mentora qualquer senioridade de profissional, certo? Eu mentoro mais a liderança, né, em TI, ou para quem quer ir para a liderança. Então, assim, eu estou no cargo de desenvolvimento. Como é que eu faço para subir? Aí eu vou conseguir mentorar. Transição, né? Como é que eu faço essa escalada? E é muito comum isso acontecer, né? É aquele excelente analista que fez um curso de uma pós-graduação de gestão de projetos, tem um certificado bonito, ele conseguiu chegar na vaga, só que ele faz desenvolvimento, análise, gestão de projeto, testa, está perdido dentro da empresa e ele está insatisfeito, porque ele quer ser gerente de projeto, só que ele não consegue. Então, até esse processo de negociar o espaço, negociar a entrega, como é que é o meu dia a dia, aí já é uma mentoria mais
de liderança mesmo, de como que eu faço para conseguir ter entregáveis compatíveis com o meu cargo, né? Agora, o que já aconteceu comigo? Joyce, esse nosso funcionário, ele tem problemas muito sérios de relacionamento com o cliente. Aquela pessoa que é muito processual, muito analítica, ela não quer nem dar bom dia, né? Ela já está ali, já resolveu, e o cliente fica chateado, porque, poxa, fala para abrir chamado de um jeito que o cliente ficou, né? Então, você tem todo um processo de atendimento ao cliente, de se comunicar. Aí eu vou ajudar a desenvolver essas habilidades, né? Aí eu vou desenvolver as habilidades de soft skills, e para desenvolvedor não vou conseguir ajudar com as habilidades técnicas, mas vou ajudar ele a entender o que ele vai tomar de decisão para a carreira, tá? Aí eu consigo, nesse aspecto, ele entender para onde ele pode ir, mas eu não vou mentorar tecnicamente. E além do cara ser um faz-tudo, né? Isso ser um problema, quais os outros pontos de falha assim, que normalmente aparecem nesse o faz-tudo não é ruim, né? É sempre... Os profissionais que fazem tudo, eles, por exemplo, podem ter uma habilidade muito boa de investigar um problema muito crítico, complexo. Ele vai conseguir investigar se é o banco que não está indexado, a rede não está entregando. Ele vai olhar de uma perspectiva muito abrangente. Chama arquiteto isso aí. Inclusive. Não, chama... Então, e a não gente... vou arrumar briga com Generalista. E a gente tem cenários complexos que a gente senta o arquiteto, senta a pessoa de infraestrutura, o DevOps, senta o desenvolvedor e vai entender o que está acontecendo. Pega log de 1000 coisas, vai investigar onde é que está o problema, né? Mas não é ruim. A grande questão é que se você generalizar demais, né? Por exemplo, eu sou desenvolvedor, eu quero ser desenvolvedor sênior. Provavelmente você vai ter uma área de maior conhecimento. Esse é o seu diferencial. É bom você conhecer outras, porque vai ter uma integração e tal, é bom. Mas você precisa se garantir em alguma coisa, né? Eu sempre recomendo que você tenha uma linha-chefe ali, mas não é ruim você ter uma boa variedade de conhecimento. O que eu costumo dizer para minha equipe, especialmente da área de arquitetura, que a gente precisa saber muito sobre poucas coisas, mas saber um pouco sobre muitas coisas, né? Uhum. Porque isso te dá uma fluência maior para você interagir com tudo, né? Principalmente cargos mais estratégicos, como arquitetos, gestores, etc. Você tem uma visão mais zoom out, né? E dialogar com todas as áreas e ter um conhecimento básico para discussão técnica em todas as áreas. Mas você tem que ter uma especialidade onde você é realmente fluente, você sabe muito sobre aquilo, né? Porque senão você vira o pato. Uhum. Né? Nem voa direito, não nada direito, sabe um pouquinho sobre tudo, não sabe profundamente sobre nada. E o sentimento de quem é o pato, o sentimento dele é assim, ai, mas eu não sou tão bom. Ai, mas não é mesmo, porque você está no meio do caminho. Que foi uma estratégia, por exemplo, com essa liderança técnica, esse desenvolvedor que também estava nessa situação. Falei, decide se você vai para Java, se você vai para .NET, que é o que você quer, que era um programador Delphi, né? Já vinha mudando. Falou, decide, se foca nisso, aproveita que você está empregado, fica expert nisso, e aí você decide daqui 6 meses, 1 ano, se você vai pleitear uma vaga aí dentro ou se você vai realmente procurar fora. Mas não fica mais esse desconforto de tipo, né? Não sei se eu dou conta. E não dá, tem que ter um carro-chefe, né? Ainda mais quem muda de tecnologia assim, né? Precisa decidir, elencar uma principal e ser muito expert nela. Eu vou ter que tocar nesse assunto, porque ele é o clássico da área de TI, né? E já pedi umas dicas que você pode dar para pessoas que podem estar nessa mesma situação. Como criar ou como desenvolver bons gestores, e aí não estou falando de gestores técnicos, mas gestores de pessoas na área de tecnologia, partindo de pessoas técnicas. A gente sabe que a gente tem uma tendência natural para pessoas que são mais introspectivas, são pessoas mais exatas, são pessoas mais objetivas e pragmáticas, né? E a gente tem aquele velho paradigma, né, Joyce, de que o melhor desenvolvedor, ele vai ser o chefe dali a alguns anos. Só que às vezes esse cara não tem nenhum skill interpessoal para ser um gestor.
e ele acaba sendo levado naturalmente para isso e vira um péssimo gestor, porque não sabe a diferença entre ser um gestor e um líder, por exemplo. Não tem nenhum perfil de liderança e continuaria sendo um ótimo desenvolvedor, né? Se tivesse uma gestão de carreira em Y, etc. Mas foi levado para uma posição onde ele não consegue desenvolver, né? E não entrega mais aquilo que ele realmente era bom, né? Como evitar isso, Joyce? Tanto do lado do profissional, que às vezes ele é levado para essa situação naturalmente, quanto do lado das empresas, que acabam aplicando esse conceito, que eu acredito que seja herdado de outras áreas, né? O melhor vendedor vai ser o chefe de vendas, o melhor médico vai ser o diretor do hospital. Só que na área de tecnologia é um pouco mais difícil, né? Quando a gente pensa nessa carreira em Y, né? Antigamente tinha muito isso, né? Virou sênior, ou agora você não decidiu ser especialista, agora você vai ter que ir para um cargo de gestão, né? Hoje em dia, quando a pessoa começa a entrar na carreira Y, você já avalia se ela tem habilidade mesmo, que é essa habilidade de se relacionar, de se comunicar, de conseguir fazer bons networkings, de negociar, de resolver conflitos, que é o dia a dia de quem está lidando com problemas, né? O desenvolvedor, ele sai num cenário de sentar na mesa e resolver o problema. Agora, o problema que ele vai ter no cargo de gestão é de relacionamento, é de pessoas. E aí tem que ver se a pessoa está com vontade de enfrentar isso, né? Então, se planejar, você primeiro, enquanto candidato a essa oportunidade, né? Você tem que saber se você quer, você tem que decidir se é bom para você. E uma coisa interessante também, né? Pessoas que estão lá na fase dos 50 anos, chega nesse momento, poxa, você tem um super expertise, você é um excelente profissional, só que a sua maturidade de se relacionar, de conversar, de ter a visão, o big picture, né? Conseguir olhar o que está acontecendo, negociar, já antecipar muitos problemas que vão acontecer, isso vai levando a pessoa, né? Só que é uma zona de desconforto muito grande, porque ali ele era o melhor, ele estava confortável, ele conseguia apoiar todo mundo nessa liderança da equipe técnica, né? Na equipe de arquitetura, de desenvolvimento, enfim. Quando ele tem que migrar, ele se vê numa situação de muito risco, né? Eles ou elas, né? Minha carreira vai entrar em colapso, né? Porque eu realmente não fui me preparando para isso. Porque ele tem que desenvolver uma habilidade de gestão, que é realmente garantir a questão financeira, de prazo, questões mais práticas, um relatório executivo e de liderança. Então, eu vou ter que deixar esse pessoal engajado, motivado, eu vou ter que influenciar a minha gestão a fazer um movimento importante. Entrou uma tecnologia, entrou um processo. Como é que eu faço? Como é que eu me movimento nesse ambiente? É desafiador. Tanto é que eu pego lideranças, pessoas que estão indo para a liderança, e as tarefas que eu passo na mentoria olha, marca 3 reuniões de networking. Vai aprender a conversar. Vai aprender a se relacionar, porque a pessoa morre de medo, né? Eu tive gestores de projeto que não faziam reunião com o cliente, porque tinham medo de falar com o cliente. Ficavam postergando aquele alinhamento. Pô, você tem que falar com o cliente toda semana. Se você é gerente de projeto, você tem que fazer o acompanhamento do projeto. Tem jeito, o cliente tem que saber como é que está o projeto. E aí dava um monte de confusão, porque o cliente não sabia, né, o que estava acontecendo, só falava com o cliente quando dava problema. E ficava sempre um desconforto para os dois lados. Então, assim, é importante entender que as habilidades são outras. E se você tem esse desejo, quer ir para lá, já começa a se desenvolver. E aí a empresa também precisa entender isso. Eu vou dando pequenos desafios na medida. Então, olha, para esse projeto você vai assumir a gestão desse projeto. É um pequeno projeto, é um escopo controlado. Os riscos estão mitigados. Ele tem lá alguém para apoiar o desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, nesse sentido, a gente vai garantindo e dando a possibilidade da pessoa voltar. Olha, eu tentei, mas realmente não era o que eu imaginei. Me senti assim, me senti assado. Eu prefiro estar onde eu estava. Porque também, às vezes, a gente só vai sentir vivenciando. Infelizmente, não é toda empresa que tem esse espaço, né? Aí a mentoria vem como uma luva nesse sentido. Olha,
Vamos então entender, vamos conversar. O trabalho de autoconhecimento numa mentoria, ele é muito forte, né? A pessoa sai dali muito confortável com o que ela tem de fraqueza, o que ela tem de medo. E eu faço esse trabalho muito intenso, principalmente com homens. Porque homens não são vulneráveis, né? Tá tudo bem, dou conta de tudo. E aí, quando a gente avança na mentoria, realmente eu tinha medo disso, eu tinha esse receio. Eu vou dando esse espaço, porque senão a gente não avança para onde a gente tem que avançar. E os nossos medos, eles indicam uma direção, né? Se tem um medo ali, tem que investigar. Eu gostei da sua sugestão de reunião de networking. Sabe onde eu aprendi, Arthurzinho, a me comunicar e relacionar com as pessoas, cara? Não. Na faculdade. Por quê, cara? Tinha um bar na frente. E aí Eu também. Inclusive, eu conheci meu marido no bar também, da faculdade. Olha, tá vendo? A gente aprende muito. Diz que, o cara vai pro bar na faculdade, mata a aula. Tudo se aproveita na vida profissional, cara. Isso é verdade. Hoje eu vejo aqui, nesse episódio, que aqueles dias que eu faltei na aula de cálculo para ir pro bar, não foram perdidos. Tá vendo? Não façam isso, amiguinhos. Façam sim, façam sim. Façam sim. Vai matar as aulas fáceis, não vai matar a aula de cálculo, né? É verdade. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Você falou do profissional de 50, 60. Bateu uma crise dos 30 esses dias. Eu tô batendo ali na porta. Eu já tô na crise dos 40, amiguinho. Já passei por essa. Daqui 10 anos eu chego lá. Mas hoje é uma área muito fácil de você se tornar um profissional obsoleto. Como que eu penso minha carreira para chegar nos 50, 60, sei lá, sendo um bom profissional ainda, sabe? Sendo um profissional que faz a diferença de alguma forma. E é bizarro, né? Porque a nossa área você pode ser um profissional obsoleto com 25 anos de idade. Exato. Não, ficou um ano sem estudar, você já tá fora, cara. O caso desse mentorado, né? Ele estava ali com Delphi, ainda tem muita oportunidade, tem muita solução sendo migrada, mas até que ponto? Vou ficar especialista nisso o resto da vida, né? Então tem um momento que pode ser quando ele estiver lá nos 50 já... E agora? Vou começar agora, né? Então, assim, a questão de networking, e aí eu acho interessante a gente fazer essa reflexão, que enquanto profissionais de tecnologia, a gente tem que aprender a fazer curadoria de conteúdo e curadoria de relacionamento. Então, assim, eu tenho pessoas que têm uma visão de vanguarda, que batem comigo na questão de crescer, eu quero estar com essas pessoas. Então, procure oportunidades de estar com essas pessoas, né? Eu vejo muitas iniciativas de grupos de desenvolvimento que se juntam e vão trazendo, cada vez é um que traz uma... tem o GDG do Google. São iniciativas muito interessantes, porque ali eles estão trocando muita figurinha, né? Currículo, oportunidade e conhecimento. E aí, conhecimento é isso. Selecionar bons eventos, né? Ter uma fonte de informação para você realmente estar mais antenado onde que você vai caminhar, porque é isso que vai acontecer daqui para frente, né? Agora, com inteligência artificial, já tem um monte de profissão nova. Como a gente falava um tempo atrás, né? Tinha um monte de gente trabalhando com automação de casas, né? Virou uma área de atuação muito específica. Um monte de gente abriu empresa e começou a trabalhar com isso, né? Então, surgem muitas oportunidades. A grande questão é você testar, investigar e ir tomando essas decisões, mas sempre atento, com conexões e selecionando boas fontes de informação. Mas né? É um mercado, de certa forma, preconceituoso com a pessoa mais velha já, né? Eu acredito que sim. Eu vejo isso, né? É difícil de manter. Né? Eu vejo essas pessoas com esse receio. Tipo, não, eu tô chegando nessa idade e tal.
E que é um preconceito terrível, né? Porque a pessoa tem um acúmulo de muita experiência exatamente para lidar com as questões de relacionamento, que é onde o bicho pega com o cliente, com a equipe. É quem precisa estar ali para, né, botar panos quentes ali nas situações complicadas. Então, assim, é uma perda muito grande quando a gente não consegue trazer essas experiências para dentro da empresa, né? Uma Você sabe a dica- média de idade lá onde você trabalha? Cara, uma coisa que eu percebo claramente assim é que a média de idade da camada de gestão é completamente diferente da área de desenvolvimento. E aí assim, eu seria um dev velho hoje, se eu fosse um desenvolvedor com 39 anos. Mas eu sou o Juninho da camada de gestão. Sou um dos mais novos. Entendeu? Então tem uma discrepância muito grande. E eu acho que isso gera uma pressão no cara de 35 anos, por exemplo, absurda. Porque o cara tá ficando mais velho, com muito conhecimento, com muita experiência na área de desenvolvimento, e gera uma pressão no cara, pô, eu tô ficando velho aqui, eu vou pra lá, eu ainda sou novo, tem uma... Numa situação diferente, Né? né? Porque daí já vai ter filho, e aí tem que pagar o aluguel da casa, enfim, ele não tá disposto a arriscar, começar do zero e não ter o salário, entendeu? Então é muito delicado, é muito... O medo de mudar quando você tá com 25 anos e com 35, com as responsabilidades que você tem, é muito maior. Então, por isso que a gente tem que estar atento o tempo todo para ir fazendo pequenas mudanças ao longo do tempo. A gente vai ter que aprender, a gente já aprendeu, né? Senão a gente estaria aqui até hoje. Eu, por exemplo, já trabalhei com umas 10 áreas. Eu já trabalhei com RH, com marketing, com planejamento estratégico. Eu já trabalhei com gestão de equipes de desenvolvimento. Minha maior experiência é com gestão de projetos, né? Mas eu já passei por tudo isso. E para mim, hoje, profissionalmente, fez muita diferença ter passado por tudo isso, né? Então, nunca é perdido, mas é sempre uma evolução que não é disruptiva, não precisa ser disruptiva. Pode ser progressiva, né? Porque as empresas também não vão, de uma hora para outra, agora joga tudo fora, a gente vai para tal lugar. Nunca é assim. Sim. Né? E acho que aí é a importância do planejamento de carreira, né, Joyce? Novamente no exemplo que a gente deu. Não adianta você se ver com 35 anos sendo um dev, que você nunca nem falou com ninguém no seu trabalho e de repente você querer pular para a camada de gestão e querer ser líder de um dia para noite, né? Então, quando você se antecipa um pouco mais novo para isso, você já vai se desenvolvendo habilidades de comunicação, habilidades de gestão, de gestão de conflitos, etc., e que vai te capacitar para em algum momento você fazer essa transição, caso você não se sinta confortável. Zero problema se você quer ser um especialista e continuar se aposentar na área técnica e não querer ir para a área de gestão, mas esteja planejado em relação a isso, porque eu acho que o pior cenário é se sentir perdido numa crise dos 30, por exemplo. Você ainda bem se planejou antes, já está... Essa crise faço um pouquinho de tudo, gosto de tudo, não sei para onde eu tô indo. É muito desconfortável, né? Realmente, assim. E aí que tá a perda de tempo e de dinheiro. Que eu fico tentando, fico lá sozinho, fazendo curso, pegando certificação e não saio do lugar, né? Então, isso é muito perigoso, pensando no crescimento prolongado. E é legal também a questão da mentoria de carreira, porque uma vez que você entende como é que funciona a coisa, você aprendeu aquela habilidade. Então, assim, aprendi a me vender, né? Aprendi a estar bem posicionado no mercado. Uma vez que você entendeu isso, eu entrego toda a estratégia, né? Olha, eu faço isso, eu pesquisei isso, eu vou te entregar. Né? A pessoa depois ela sai expert em fazer isso, ela pode fazer para todos os amigos, entendeu? Ele aprendeu o processo de fazer, né? E aí você não fica mais refém daquela empresa porque eu tenho medo de sair. Não, você está apto a ir para o mercado de trabalho. Você sabe fazer as mudanças e adaptar o seu currículo. Que é isso, né, gente, também. O currículo vai evoluindo ao longo da nossa vida profissional. Eu deveria, a cada 6 meses, 1 ano, revisar o meu currículo. Colocar os meus novos resultados, colocar ali o que eu tenho de entregáveis novos, de resultados, benefícios que eu entreguei para a empresa. Sempre se olhar, porque o currículo também é um momento de falar, putz, quem sou eu profissionalmente?
Não um papelzinho lá com 2 páginas. É quem sou eu hoje. E isso também é muito interessante. A pessoa vivenciou uma transformação muito grande em 2 anos e ela não consegue transmitir isso para o currículo. E às vezes não lembra mais de todos os grandes feitos que ela teve nesse período, né? Não. Então, eu acho que o LinkedIn funciona muito bem para isso. Então, você passou por um momento importante, marcante da tua carreira, põe no LinkedIn, né? Porque não fica uma coisa indelicada do tipo, pô, fulano tá fazendo currículo, tá procurando emprego. Não, tô mantendo meu LinkedIn. Sim. É uma coisa um pouco mais sutil, né? E que depois, se você quiser consultar aquele teu histórico profissional para fazer um currículo quando precisar, você tem ali um memorando de tudo que você passou, né? As pessoas, elas não esquecem de atualizar o Instagram, mas o LinkedIn da galera tá lá as moscas, né? Já tive isso também, mentorado. Chegou, Joyce, todo mundo que mexe no currículo, meu chefe sai falando tal. Falei, olha, isso é assédio, né? Currículo é o seu cartão de visita. Bobo você que não ficou atualizando sempre para entender que você está lendo boas notícias, está postando bons artigos e, consequentemente, você está atualizando o seu LinkedIn. Pô, mas o cara tá muito sem ter o que fazer, né, cara? Mas tem gestor que faz Porque, isso. caramba. Tem, cara. Porque o LinkedIn não notifica a sua rede que você fez algo. Só se você marcar. Você né? tem Você tem a opção de marcar ou não, né? opção. Mas o cara pode ficar lá fuçando, né? Pô, mas aí é um gestor que realmente não tem o que fazer. Não tem, Não cara. tem. Né? Tá faltando trampo pra esse Tá cara. sem gira. Tá sem gira pra me fechar, né? Tá sem reporte pra fazer, viu, Arthurzinho? Mas como que você daria Claro, não precisa dar a instrução inteira, né, Joyce? Senão a gente ficaria aqui por mais 2, 3 episódios, mas como que esse profissional da idade do Arthur, por exemplo, um pouco mais novo, precisa ter de mentalidade para que ele esteja preparado para esse momento na carreira e que vai bater essa bad nos 35, dos 30. Se não for nos 30, nos 40, vai bater para todo mundo em algum momento, tipo aquela reflexão de eu tô indo para onde eu quero, de fato. Como que essa pessoa se prepara para esse momento e como que ela se prepara de fato para que não precise passar por esse momento mais traumático, tipo, cara, pô, eu acho que eu poderia ter feito desse jeito. Ou não estou preparado para ir para onde eu quero agora. Como que ela começa a pensar a respeito disso? Como é que ela inicia um planejamento de carreira? É muito difícil pensar, tipo, cara, o que eu quero fazer daqui a 10 anos? Eu nunca soube responder essa pergunta. O que você quer? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Eu não sei nem o que eu quero almoçar amanhã, cara. Pois é difícil, né? Mas tem uma coisa, né, que a carreira, ela é uma parte da nossa vida, né? Assim, se eu tenho para mim quem eu quero ser, né? Quando eu morrer, eu quero ter o privilégio de ter realizado tais coisas na minha vida, de ter alcançado a habilidade de fazer exercício todo dia, de ter tido paciência. Quais são as virtudes que eu espero ter quando eu me tornar uma pessoa madura, né? Lá, espero viver bastante. Então, assim, eu sempre penso nessa perspectiva, né? Por isso que eu sempre trabalho com os meus mentorados. Qual a minha visão? Qual é o meu propósito de vida? O que eu espero realizar da minha vida? Porque se eu tenho isso muito claro, eu consigo construir de uma forma mais natural. Eu estou vivendo a minha vida intencionalmente, eu não estou sendo levado pela maré, né? Então, acho que o grande problema hoje é que a gente vive ligado no automático, a gente não vive a vida. A gente vai viver no flow, né? Liga a TV, chega em casa, passa a tarefa. Você não tem um momento para refletir quem você é, se você é aquilo que você quer se tornar, né? Tá no banco do passageiro da própria vida. Né? E não é tipo, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter tal certificação. Não é sobre isso, é sobre quem eu quero me tornar. Eu quero me tornar uma pessoa como? Quem é essa pessoa que eu desejo ser? A minha carreira é um caminho para tornar isso possível, né? Aí eu vou tomando decisões muito mais conscientes todos os dias, né? Então, eu admiro muito uma pessoa, pela carreira dela, pela conduta dela, pela forma ética como ela lida. Troca figura com essa pessoa sempre que você puder, sabe? Trocou de empresa, mantém o relacionamento, porque são nesses contatos que você vai conseguindo realmente ter essa pausa para refletir sobre a nossa trajetória de vida e profissional. Uma coisa não se desconecta da outra. Essa coisa de que eu sou uma pessoa em casa, eu sou outra pessoa no trabalho, é uma história fictícia que criaram lá na Revolução Industrial, de que você ficava fazendo aquela atividade ali. Se o gestor e se a gente se vê assim até hoje no ambiente de trabalho,
A gente está com um problema muito sério, a gente não está conseguindo estar presente de corpo e alma no que eu estou fazendo. E o meu trabalho, ficou 8 horas no trabalho. Isso é uma pesquisa recente dizendo que o líder, ele influencia 68% na satisfação de uma pessoa e o psicólogo 41%. Um líder influencia mais do que o seu parceiro. Entende? É dado de pesquisa. Então, a gente tem que ser muito responsável quando está dentro de uma empresa. E a gente não pode se desconectar. Vida pessoal e vida profissional caminham juntos. E aí eu vou tendo, com certeza, capacidade de tomar decisões ao longo do tempo. A crise dos 30, dos 40, ela chega exatamente porque eu não fiz essa reflexão ao longo da minha vida. E nesses momentos a gente faz. A gente faz as reflexões no Réveillon. Isso, meta de fim de ano. Né? Nos centênios que tem também, né, essas grandes fases da vida que a gente já concluiu alguns resultados e começa a pensar sobre a próxima fase. Ou seja, já ganhei dinheiro e chega um momento que a gente começa a buscar sentido de propósito, né, numa fase da nossa vida. Mas a gente precisa fazer isso só lá na frente. A gente pode trazer esse sentido todos os dias. Isso enriquece a vida, né? E enriquece quem eu sou no trabalho. Então, não dá para desconectar as duas coisas. É bem perigoso. É viver meio desacordado da vida, sabe? E é isso que eu vejo também resultados de alguns profissionais. Tá lá no automático, fazendo aquilo. Se uma coisinha saiu do que estava programado, é um caos, é um estresse, liga para todo mundo. Porque a pessoa não está presente para ser criativo, para trazer uma alternativa, para olhar no olho da outra pessoa e falar, essa pessoa não está bem hoje. Né? Eu vou pegar mais leve aqui, porque hoje ela vê que ela não tá boa. Isso é o relacionamento de pessoas com pessoas, né? De seres humanos com seres humanos. A gente se esquece de ser humano, de viver com uma vida de propósito. Eu acho que se a gente conseguir fazer um pouquinho disso, evita chegar na crise dos 30 e dos 40 para pensar sobre isso. Mas se você não fez isso até hoje... Dá tempo ainda. Dá tempo de fazer. Dá tempo, desliga um pouco o videogame, desliga um pouco a TV, faz reflexão, faz terapia, faz um pouquinho de mentoria que tá tudo resolvido. Mais alguma pergunta? Não. Eu queria trazer 2 pontos, até pra gente já caminhar pro final, Joyce. Primeiro, o que você diria e qual que seria o seu conselho principal para as pessoas que estão fora da área de TI e estão tentando entrar na área de TI? A gente vê um movimento muito grande, a área de TI virou um grande chamariz nos últimos anos, criaram a Disneylândia da TI, que todo mundo trabalha pouco e ganha muito, né, Arthurzinho? Estuda 6 meses e ganha 10. Isso, exatamente. 10 reais. Então, criou-se essa grande Disneylândia da TI e tem muita gente querendo migrar para dentro da área de TI. Especialmente nas áreas que são complementares não técnicas. Então, gestão de projeto, design thinking, etc., que são áreas que não precisam de uma formação técnica tão ligada a exatas, né? A gente percebe um pouco dessa migração. E eu acho que é super bem-vindo, que a gente precisa de gente para trabalhar e precisa refrescar um pouco esse monte de nerd que a gente tem na área de TI, né, Arthurzinho? Chega, tá bom. O que você diria para essas pessoas, Joyce? Como que elas podem entrar nesse mercado, como que elas se preparam e principalmente como elas não se desapontam depois quando elas estiverem aqui dentro e ver que a Disneylândia não é tão boa assim, né, Arthurzinho? Eu acho que elas já estão desapontadas porque o mercado, para quem tá começando, tá embaçado, cara. Sim. Tá bem triste. Porque o mercado quer pessoas com experiência, né? Então, assim, é sempre bom você conhecer quem já faz aquilo, para exatamente trocar figurinha, perguntar como é que é uma dinâmica de um trabalho, como é que funciona, como é que é uma empresa de tecnologia. É um ritmo diferente de muitas empresas, né? E aí, assim, você vai precisar ter um pouco de experiência prática. Fez o curso, gostou? Faz um projeto piloto, trabalha de graça, sabe? Se vira. Lá em São José dos Campos, a gente tem o Parque Tecnológico e lá dentro tem um Nexus, que é um ambiente de formação de startups, né? Se chegar ali, se for oferecer serviço de graça, você consegue participar de 5 projetos ao mesmo tempo. Estão procurando gente desesperada para trabalhar. Então, assim, se candidate a pegar projetos assim, né? Cria sua própria startup, sabe? Mas coloque em prática o conhecimento, crie a oportunidade de ter um case, né? Para você vivenciar aquilo e
uma oportunidade de você conseguir realmente vender o seu resultado, né? E aí não é uma transição fácil, não. Ainda mais se a pessoa já tá, né? Já ganha um X de salário, vou ganhar X menos quanto? Tem que ter uma predisposição e planejamento financeiro para isso. Sem dúvida. E para fechar, Joyce, a gente falou... Primeiro que eu sou obrigado agora pelo hype, né, Arthur? Todo episódio tem que perguntar alguma coisa de inteligência artificial, cara. Sabia? Porque senão as pessoas me crucificam nos comentários. Estamos no hype. Mas aqui faz todo sentido, e eu já tinha uma das poucas perguntas que eu preparei para esse episódio, essa daqui eu acho que é a mais curiosa. Você comentou, Joyce, sobre colocar as informações do currículo e algumas coisas, o próprio recrutador olha para o currículo e interpreta e etc. E eu já vi algumas dezenas aí de discussões no LinkedIn, como se eles têm algumas vagas que tem 300, 400 candidatos, de que essa primeira triagem, ela não é mais feita por um ser humano. Não é mesmo, gente. Eu até anotei, mas eu esqueci de trazer o nome de 2 softwares aí de Acho triagem. que é GUP automática, não é? Uhum. Tem alguns softwares que fazem esse tipo de interpretação do currículo e que já tem uma galera especializada em fazer SEO de currículo. Sim. Não à toa, o proletariado odeia GUP, cara. Pois é. Um abraço, GUP. Se quiser patrocinar a gente faz um outro episódio para vocês esclarecerem. Estou aqui queimando pontos. Então, como que lida com isso, Joyce? Porque às vezes o cara tá lá super de boa vontade, coloca tudo no currículo e tal, aí ele não usou a keyword XYZ, plau, a GUP não pegou o cara. Não pegou. É por isso que você tem que usar absolutamente todos os recursos que o LinkedIn tem, né? Se tem aquele negócio das competências, põe as competências chaves, amarra ela em todas as vagas, sabe? Põe, eu sou Scrum Master, põe Kanban também. Tem que ter o máximo de variedade de palavras-chave possível. E aí, como é que eu acho essas palavras-chave? Tem um site que não vou lembrar o nome dele, a gente põe aí no... Depois você manda, a gente põe aqui na descrição. Vou mandar para vocês. É um site que você vai pôr o nome da vaga e ele vai trazer palavras-chave que normalmente as vagas estão associadas, né? E ali você lembra de mencionar essas vagas. Esse site, inclusive, dá uma referência de salário. Então, ele não vai estar tão atualizado em função, inclusive, dos cargos novos que surgem muito rápido, né? Mas já é um bom ponto de partida. Mas, assim, não tenha preguiça de escrever coisas no seu LinkedIn. Escreva com riquezas de detalhe, né? O que couber de caractere lá, põe. Né? Deixa um currículo Word lá, um PDF de 2 páginas, para você encaminhar, anexar ali, que a maioria das vagas que são candidaturas simples, você anexa o seu currículo para facilitar a leitura, mas ponha uma variedade boa, né? De tecnologia, de resultado, certificação, se for o caso. Se usou a metodologia X, a tecnologia no projeto A, no projeto B, repete, né? Tem que tentar ajudar o algoritmo a te achar também. E é isso também, né? Pleitear vagas pelo LinkedIn com 300 candidaturas, vai no caminho mais antigo, liga pro amigo e fala, então, tô procurando uma oportunidade e tal, meu currículo tá aí, se você conhecer, me indica. Não subestime a indicação, porque ela costuma dar muito mais resultado do que ficar se candidatando a 1 milhão de vagas. Essa gestão inteligente dos networks que eu falei, né, de fazer uma curadoria dos contatos, é isso, eu saio da empresa, eu não me desconecto de ninguém. Eu estou conectado, eu vejo um artigo de qualquer coisa, eu mando para a pessoa. Eu preciso manter essa rede ativa, eu preciso ser lembrado, porque quando eu precisar, eu também vou poder acionar essa rede. Né? Ela está disponível para mim. E isso vai ser importante lá com os 30, com os 40. Essa rede vai ser mais importante do que o seu LinkedIn cheio de pós-graduação e currículo e certificados, né? É importante cultivar isso enquanto você está empregado, né? Uhum, estabelecer bons relacionamentos sinceros, duradouros, né? Que você, de fato, leve para a vida, né? Não adianta querer ligar para todo mundo com um cara que você nunca falou, depois você ficou desempregado, porque aí não vai funcionar, amiguinho. Então, seja um cara bacana, seja um cara
colaborativo. Enquanto você estiver empregado, estabeleça boas relações e você será lembrado no futuro. Não vai ser um babaca enquanto você está trabalhando, né, Arthurzinho? E querer... Aprenda a gerenciar relacionamentos desde o seu primeiro emprego, né? Exato. Não se desconecte das pessoas, não brigue com ninguém, né? Você não precisa concordar com tudo, ser melhor amigo de ninguém, mas tenha bons relacionamentos, porque você vai encontrar essa pessoa em algum momento. Ainda mais no ovo, que é o mundo de TI, né? Eu já fui trabalhar numa empresa que quem tinha saído era o meu ex-chefe, sabe? O mundo dá muitas voltas, então assim, mantenha a compostura, mantenha um bom relacionamento, porque em algum momento alguém vai te contraindicar ou vai te indicar, né? Isso é uma construção para a vida toda. Acho que depois dessa, né, Arthurzinho, acho que a gente pode encerrar. Só planejar e viver a carreira. E viver. Acho que aqui conseguimos dar um bom panorama, né, para você que está procurando uma vaga, ou você que está aí no trabalho, talvez fica aqui o alerta de não seja passageiro da sua carreira, assuma o volante e pense, planeje desde o começo, desde agora, né? O que você vai fazer daqui 10 anos, você começa a plantar agora, né, Joyce? Super importante isso. Plantar, regar todos os dias. Isso aí. Muito obrigado pela presença, pelas suas dicas, pelos seus conselhos, essa mini mentoria que a gente recebeu aqui. E quem quiser conhecer melhor seu trabalho, Joyce, como que faz para te procurar? O cara que está na crise dos 30, o cara que quer virar chefe, nunca falou com ninguém, esses problemas todos, como que você resolve? Como que te acha? Como que conhece melhor seu trabalho? Eu tenho o meu LinkedIn corporativo, né, da página da empresa. Eu vou depois passar direitinho para vocês. Eu tenho também o Instagram. Estou com uma equipe reformulando tudo também, então tendo a entregar bastante conteúdo atualizado, né? E estou trabalhando muito direcionada para a TI. É onde eu tenho diferencial. É muito difícil achar alguém que vai mentorar profissionais de TI, né? Que tenha a vivência que eu tenho. É uma galerinha chata, né? Uma galerinha difícil, fala a verdade. Mas assim, eu sou muito sortuda, sabe? Porque meu pai era da área de tecnologia. Meu pai foi uma das primeiras pessoas que foi mexer num computador, né? Então, isso me influenciou e hoje, né, eu me encontrei exatamente não sendo desenvolvedora e sendo mentora, né? Então, eu tenho muito orgulho, assim, desse trabalho, porque é um trabalho que toca a vida pessoal das pessoas, né? É uma transformação bem de dentro para fora. Eu vou ser aquilo, vou ser um bom profissional, vou tirar bons resultados, porque eu amadureci enquanto pessoa. Aí minha carreira faz sentido. Não é uma coisa fechada, quadrada, né? Então, eu trabalho muito com esse olhar pessoal e desse amadurecimento. Tanto é que eu estudo psicanálise e filosofia. Isso enriquece muito a forma como eu encaro o trabalho, né? Como algo que me engrandece, não algo que me torna prisioneiro de uma profissão, né? Eu realmente ter autonomia para fazer a minha carreira trabalhar por mim. Então, me procurem no LinkedIn e no Instagram. Muito legal. Eu realmente recomendo, pessoal, que vocês acompanhem a Joyce. Eu não conhecia a Joyce, até conheci hoje aqui nessa gravação. Convidei ela, porque eu já acompanhava o trabalho dela no LinkedIn, gostava muito do que ela postava, passei a acompanhar e achei que poderia agregar muito aqui pro nosso público e trouxe ela para ter esse papo aqui. Então, realmente, eu acompanho já o trabalho dela há algum tempo e vale muito a pena. Caso você tenha necessidade de uma mentoria, procura ela. Caso você queira só um conteúdo interessante para acompanhar, segue ela lá no LinkedIn, que o trabalho é muito bom, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Feliz sua pelo presença. convite. Obrigado, Joyce. É isso, Arthurzinho. Trocou alguma chavinha na tua cabeça, cara? Sim, uma cara. Reflexão? Assumiu o controle, né? Assumiu o controle. Muito bem, cara. Obrigado pela Valeu. presença, meu caro. Valeu. Com essa, a gente encerra aqui nosso episódio. Pessoal, acompanha a gente nas redes sociais. Se você até agora, depois de todo esse panorama, depois de toda essa mentoria de quase uma hora aqui no podcast, ainda não deixou o like, ainda tem uns minutinhos aqui de você deixar o like para impulsionar esse episódio e fazer a diferença na vida de mais pessoas. Se você conhece alguém que está passando por um momento profissional, está procurando uma vaga, está repensando a carreira, manda esse episódio para ele também, que vai ser super bem-vindo, vai fazer bem para ele e vai ajudar bastante a gente a impulsionar o nosso conteúdo. Obrigado, galera. Até a próxima.
Valeu!